Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, amados irmãos e irmãs, as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amados, hoje no Santo Evangelho nós vemos o momento em que agora os fariseus se reúnem para colocar nosso Senhor e Salvador Jesus à prova. Nós vimos no domingo anterior que reuniu alguns discípulos dos fariseus junto com os herodianos e fizeram exatamente uma pergunta: nós devemos dar a César exatamente o imposto? É lícito pagarmos o imposto? Foi a prova que colocaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então nós ouvimos uma frase: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Pois bem, agora então, como necessariamente os fariseus não se davam com os saduceus, inclusive tinha uma diferença doutrinária muito forte, que é a questão da ressurreição, e aqui na verdade esse evangelho é uma continuação do evangelho do qual os saduceus querem colocar Jesus à prova e dizem para ele a respeito da questão da ressurreição. Há uma mulher de 7 maridos, né? E aí morreram todos. De quem que ela vai ser esposa do céu? E aí então Jesus diz: vocês estão muito errados a respeito das coisas de Deus. No entanto, todos os céus serão os anjos, né? Ali todos serão anjos. Pois bem, hoje então eles se reúnem para experimentar Jesus. E parece na verdade uma pergunta simples, parece algo que de uma certa forma qualquer criança da catequese sabe responder isso. Qual o primeiro, qual o maior mandamento da lei de Deus? Pergunta qual o primeiro, pergunta qual o maior mandamento da lei de Deus. Amados, no entanto, dentro exatamente ali das leis judaicas, foram se criando preceitos para viver os 10 mandamentos. E por fim, na verdade, esses preceitos acabaram se tornando maiores do que os mandamentos da lei de Deus. Tanto que nós temos, na verdade, ali 613 preceitos que surgiram dos 10 mandamentos da lei de Deus, a interpretação exatamente desses mandamentos. E então, se você perguntasse para um judeu qual que era o mandamento mais importante, ele iria responder para você: guardar o sábado. Viver exatamente ali o preceito de santificar o dia, para eles era o mais importante, o descanso sabático. Tanto que, na verdade, o que eles pretendiam com essa pergunta, que não era inocente, que Jesus ali contradizesse ou dissesse para eles aquilo que eles, de uma certa forma, ali estavam acusando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual que era uma das maiores acusações que eles faziam contra Jesus? Violar o sábado. Era por isso que então eles fizeram essa pergunta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perceba uma coisa muito linda em nosso Senhor: Ele sempre retoma e leva as pessoas a buscarem a essência. Quando perguntaram para Jesus a respeito do matrimônio, a respeito se é lícito nós darmos carta de divórcio, Moisés permitiu que se desse carta de divórcio, perdão.
E aí então Jesus volta à essência: no princípio não era assim. Deus fez homem e mulher. Aquilo que Deus uniu, o homem não separou. E aqui então Jesus também retoma a essência e diz para eles: o maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio, e esse é exatamente a essência de todas as coisas. Todos os outros mandamentos dependem deste. E aí então Jesus iguala também esse mandamento ao segundo. O outro é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso resume, tudo isso na verdade é o centro, tudo isso na verdade faz com que nós possamos cumprir todos os outros mandamentos. Por isso que Jesus encerra esse discurso dizendo: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Por que Jesus disse isso? Repete comigo: sem amor nada vale. Amados, São Paulo ele diz isso quando a gente pega a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que vai dizer: olha, nada do que eu faço sem amor tem validade alguma perante Deus. Mesmo que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, se não tiver caridade, se não tiver amor, isso não vale absolutamente nada. Se eu ali, de uma certa forma, entregar o meu corpo ao sacrifício, mas se eu não fizer isso por amor, de nada vale. Ou seja, a essência de tudo é exatamente essa. Nós fazemos tudo exatamente por causa do amor a Deus. Mas ninguém consegue fazer nada por amor a Deus se não se sentir amado. E essa é a grande experiência necessária para a nossa vida. Nós temos que fazer a experiência de sabermos que nós somos amados por Deus, amados ao sacrifício da cruz, amados à loucura da entrega total, amados exatamente onde são tão amados pelo Pai que Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Tão amados por Deus que Jesus na cruz derramou até a última gota de seu sangue por amor a nós. Ou seja, nós temos que fazer essa experiência desse amor, para que através dessa experiência desse amor eu possa amar também. Mas no entanto, amados, ninguém ama aquilo que não conhece, mas também ninguém ama aquilo que não vê. São João ele vai dizer o seguinte: como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar aqueles que eu vejo? Ou seja, por isso que Jesus então equipara exatamente esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque não tem como, amados, aquele que se sente amado por Deus, aquele que faz a experiência do amor de Deus, também não aprender a amar e cuidar exatamente daqueles que Deus confiar. Por esse motivo que a primeira leitura de hoje é belíssima e nos fala exatamente a respeito disso. Nos fala a respeito do cuidado com aqueles que Deus confiou a nós. E amados, quero retomar com vocês exatamente essa primeira leitura, que é belíssima, que nos fala exatamente dessa realidade. A primeira leitura de hoje nos diz assim: assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, eu ouvirei o seu clamor, e a minha cólera então se inflamará. E aí ele vai dizer exatamente todas as necessidades que nós temos de cuidar destes, e por fim ele vai dizer algo muito bonito: se clamar por mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Amados, a palavra de Deus nos manda exatamente isso: sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Ou seja, a palavra misericórdia vem do termo em latim misericordis, duas palavras que significa inclinar o coração, ou seja, aquele que de uma certa forma se compadece, que vai até a miséria do outro. E é por esse motivo que de uma certa forma aqui é separado três grupos que Deus olha exatamente com carinho, e que se clamarem por Ele então vai inflamar a sua cólera. Aqui nós vemos o estrangeiro, aqui nós vemos a viúva, aqui nós vemos os órfãos.
que eram exatamente as pessoas mais desprovidas e aquelas que de uma certa forma mais eram maltratadas naquele tempo. E amados, Deus olha com total carinho, misericórdia para com nós, e muitas vezes confia a nós a ajuda necessária para eles. E se nós negarmos, se nós virarmos o rosto, virarmos as costas a esses, amados, nós estamos virando as costas para a oportunidade primeiro de praticar a misericórdia, e a misericórdia perdoa uma multidão de pecados. Amados, é interessante nós percebermos isso, porque Deus muitas vezes nos confia algo e nós podemos estar desprezando isso. Vou dar um exemplo claro a respeito disso. Uma certa vez, e como que Deus às vezes até olha para os detalhes para mostrar: sou eu que estou comandando, sou eu que ali estou mandando fazer isso. Acontece que uma certa vez, num certo hospital, um médico não queria atender uma pessoa, porque era exatamente por uma obra filantrópica, ou seja, existia uma ala específica daquele hospital que era própria para a caridade, e aquela mulher precisava muito de uma cirurgia, precisava muito de um tratamento, e aquele médico então não queria, porque sabia exatamente, primeiro, que ia ganhar menos, segundo, na verdade, que ele tinha prioridade em atender a parte que era exatamente paga, aquela parte que era particular. Mas por fim, na verdade, ele chegou a dizer com tanta veemência isso, que ele chegou a afirmar para a direção do hospital: eu não vou atender nem em pé de chinelo. O termo que ele usou. Pois bem, a direção do hospital, que tinha dentro do corpo da direção daquele hospital uma freira, e ela disse o seguinte: ninguém nega auxílio aos meus pobres. Então, lá em cima, ela deu a ordem para ele, e a ordem da direção para que ele pudesse então fazer. Ele ia contrariado, mas tinha que obedecer, foi fazer a intervenção, foi tratar exatamente daquela pessoa. E para piorar a situação, no dia que aquela pessoa internou, ela foi exatamente com chinelinha havaiana, bem simplesinha. Ele falou assim: eu queimei minha língua, eu disse que não atenderia o pé de chinelo, olha que jeito que a mulher está. Ou seja, Deus até nesse detalhe mostrou para ele: eu sou eu que mando, sou eu que determino, ninguém exatamente mexe com os meus. Amados, Deus dá provas cabais exatamente que Ele está cuidando de nós, e nós temos que ter essa atenção total. E se Deus cuida de nós, se Deus é misericordioso para conosco, nós devemos também ser misericordiosos para com os outros, cuidar também dos outros. E um outro exemplo bonito, porque existem na verdade 3 pessoas ali, 3 experiências maravilhosas que nós fazemos na nossa vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma delas, de modo privilegiado, é na Santa Eucaristia. Está ali a presença real de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra delas é a experiência também dos pobres. Por esse motivo que ali a palavra de Deus nos deixa muito claro o que é exatamente esse próximo que eu preciso ali cuidar, aquele que mais precisa de mim. Aqui não somente aquele que é pobre materialmente, mas também o anaurinho, pobre também espírito, ou também aquela pessoa que de uma certa forma precisa ser corrigida, precisa ser ensinada. Todos esses, na verdade, Deus confia a nós, são obras da divina misericórdia. Pois bem, mas existem também aqueles pelo qual também a ira do Senhor se inflama, e Ele prova para nós que eles têm cuidado e um carinho especial para com esses, que são os seus escolhidos, os seus profetas, os seus santos, aqueles que de uma certa forma são enviados por Deus, os seus ministros ordenados. Esses dias nós tivemos uma experiência a respeito disso. Aqui então, nós iríamos receber uma pessoa que era muito importante para nós, que era um escolhido de Deus, que é exatamente alguém que Deus ali escolheu. Pois bem, só que infelizmente, no dia que era para que ele viesse, aconteceu o imprevisto, não foi possível. Nós já havíamos gasto, já havia feito toda uma
uma ação toda para receber a pessoa, e aí por fim, na verdade, não veio. E aí no dia que foi exatamente, estava marcado para vir, e aí então, eu me lembro que uma superiora da minha comunidade disse: tem que comprar um queijo para essa pessoa, para trazer um queijo bonito, bom e tal. Ah, vou comprar metade do queijo, porque eu já gastei já o que eu tinha que gastar com essa pessoa, não vou gastar mais não, né? Aquele coração meio rebelde, de uma certa forma ali, querendo fazer a minha própria vontade. E aí então ela disse: você vai comprar o queijo sim, porque Deus vai prover. Pois bem, obediente, naquele momento fui lá e comprei exatamente o queijo. Amados, de repente chegou e bateu na porta da nossa casa uma pessoa, e ela disse o seguinte: olha, Deus me mandar para essa casa. Ela trouxe 3 queijos. Eu estava indicando, Deus mandou 3. É aquela experiência dos discípulos que estavam indicando o pão, dizendo: oh, não, onde que a gente vai dar pão para esse povo? Tu despede esse povo, manda esse povo embora. E Jesus disse: dai vós mesmos de comer. E aí então, quando nós fazemos essa experiência, nós vemos que Deus ali multiplica os pães, no momento da multiplicação dos pães. E quantos cestos sobraram? Lembra? Quantos sobraram de cestos na multiplicação dos pães? Sobraram 12 cestos. Qual o número dos apóstolos? 12. É como se Deus dissesse: pode empanturrar agora de pão, seus miseráveis. Por que vocês estão ficando tão preocupados com isso? Ou seja, amados, quando nós temos esse cuidado, esse carinho com aqueles que Deus envia, Deus vai cuidar de nós. E nós muitas vezes ficamos ali, né, nos resguardando, e por esse motivo que então o Senhor nos ensina que se amamos a Ele e não vemos, mas por causa do amor que experimentamos nele, nós temos que aprender a amar também aqueles que Ele nos envia, aquilo que Ele necessariamente coloca na nossa vida para que nós possamos cuidar. Esse é um ensinamento maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a essência da lei. Por isso que Jesus então diz: olha, aqui na verdade está a essência, o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Ou seja, quem ama a Deus sobre todas as coisas e aprende a amar o próximo como a si mesmo, não vai cometer adultério. Quem ama a Deus sobre todas as coisas vai evitar a todo custo aquilo que ofende a Deus, não vai cair exatamente ali nos pecados que muitas vezes ofendem ao Senhor. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, este de uma certa forma vai buscar agradar a Deus em todas as coisas, não vai deixar de participar da missa nos finais de semana, porque sabe na verdade que tem ali, por amor a Deus, a obrigação de estar ali naquele dia. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas não vai deixar exatamente de amar e perdoar as pessoas, porque também foi amado e perdoado por Deus. Ou seja, essa é a essência, esse é o espírito da lei. E é por esse motivo, amados, que nós precisamos aprender a fazer tudo, não simplesmente porque fomos mandados a fazer, mas porque nós amamos, porque primeiro fomos amados por Deus, e por amor a Deus, assim também fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. De pé, amados irmãos.